Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como você sai da posição de estagiário e chega até a posição sênior seguindo algumas dicas. Segue a vinheta. Olá, me chamo Rubem Júnior, sou profissional na área de TI há 26 anos. Atualmente sou um Solution Architect em projetos de empresas de grande porte. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco como você faz para sair da posição de estagiário e chegar na posição sênior, tá? É, Ao longo dos meus 26 anos de profissão, eu tenho observado que alguns profissionais têm essa dificuldade. Muitos chegam até mesmo para mim e perguntam: Ô Rubens, ô Rubão, como é que faz para você ser um classificado como júnior, sênior, pleno? E assim vai. Bom, primeira coisa é o seguinte: primeira coisa que nós devemos deixar bem claros aqui é que cada empresa tem o seu processo de classificação, tá? Então não existe uma regra definida, clara, que diz, olha, para que você possa ser um júnior, pleno e sênior, você precisa ter isso, ou X anos de experiência. Não, não é por aí que a coisa funciona. Cada empresa tem o seu processo, ok? Segundo ponto, precisamos entender exatamente quais são essas posições. Nós temos o estagiário, nós temos o júnior, nós temos o pleno e nós temos o sênior, ok? E você precisa entender qual é o seu momento, tá? A primeira coisa que eu vou destacar aqui, independente do nível que você está, é que todo profissional, todo, não importa, ele tem que ter um equilíbrio, tá? Bota isso na sua mente. Equilíbrio. Equilíbrio em quê? Primeiro, equilíbrio em conhecimento técnico na sua área e o equilíbrio na sua experiência. Não adianta o profissional ser extremamente experiente se ele não tem um conhecimento técnico. A balança desequilibra. Não adianta um profissional ele ter um conhecimento técnico elevado, mas ter pouquíssima experiência. A balança não se equilibra. Você precisa estar o tempo todo equilibrando essa balança para que você possa cada vez mais se tornar um profissional melhor. Ok? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Segundo ponto, vamos lá. Entender qual é o seu momento. Entender o seu nível. Se você é um estagiário, se você é um júnior, se você é um pleno, se você é um sênior, tá? Então aqui vamos algumas definições. Eu vou deixar aqui embaixo cada uma das definições de acordo com o conhecimento genérico, ok? Bom, o que é o estagiário? No nível de balança, o estagiário, ele tá assim, ó. Ele tem, às vezes, o conhecimento técnico, mas vamos colocar aqui, ó, fica melhor. Conhecimento técnico, porém, zero, pouquíssimo ou zero de experiência. Então, ele está no nível assim que está desequilibrado. Ele precisa começar a equilibrar o seu nível. Então, ele começa então a fazer treinamentos, estudos, ele começa a aprender praticamente as práticas e começa a receber algumas atribuições. Observe então que a balança ela começa então a sofrer um certo equilíbrio, certo? Não adianta um estagiário só fazer curso, se ele não souber do negócio que ele está atuando. Vai ficar desequilibrado, vai ficar um profissional incompleto. Então ele precisa aprender a parte técnica e também aprender o seu negócio. E aqui vai uma dica importante. Aprenda o negócio que você está atuando. Se você está, por exemplo, atuando no ramo de cartões, aprenda tudo o que você pode sobre cartões. Como funciona uma transação, como é que funciona uma compensação, um débito e crédito de cartão, o máximo que você puder, tá? Então, aqui começa então o primeiro ponto. O júnior. O júnior é aquele profissional que tem um pouco de conhecimento técnico, e aqui deixa eu colocar assim, porém não tem muita experiência no negócio. Observa novamente que a balança ela está desequilibrada. Você precisa então continuar aprendendo. A parte técnica, pessoal, não vai adiantar. Você vai ter que estar o tempo todo estudando. Porém, o seu conhecimento ele precisa acompanhar essa evolução técnica. Então, um júnior normalmente vai receber algumas atribuições, algumas atividades do negócio para que ele possa começar a aplicar o seu conhecimento técnico. Essa aplicação do conhecimento vai fazer com que haja um equilíbrio, tá? Ah, mas um júnior ele pode atuar em coisas difíceis da empresa? Normalmente não, tá? Normalmente um júnior ele não tem essa atribuição que vai muito além do que não. Ele vai devagar, ele também vai ser acompanhado principalmente por um profissional mais experiente, tá? Vai ser acompanhado por um profissional
mais experiente, só um minutinho aqui, mais experiente, tá? E aí, o que que acontece? Esse profissional vai dando a ele as atribuições, dando a ele o conhecimento que ele precisa, tá? E aí ele vai, ao mesmo tempo que ele vai aprendendo a parte técnica, ele vai evoluindo na sua parte de conhecimento e aí vai nivelando. Vamos falar de tempo. As pessoas ficam agoniadas. Quanto tempo para isso acontecer? Pessoal, não existe um tempo preciso, uma regra definida, tá? Esse tempo vai depender muito da pessoa e da empresa que você está e o projeto que você atua, tá? Tem projeto que te proporciona um nível de conhecimento de negócio muito alto, porque a demanda é alta. Então, eles precisam que você tecnicamente vá evoluindo e que você também vá conhecendo o negócio, tá? E aí o que que acontece? Chega um determinado período, e aí vamos lá, uma classificação mínima. Vamos botar um tempo aqui, tá? Fictício, não é real, não vale para todas as situações. 2 a 3 anos. Calma. Eu sei que na internet tem muita gente falando, ah, o júnior pode. Calma. Eu vou falar a experiência. Um júnior, ele está na fase de 2 a 3 anos, ele tem começa a evoluir o conhecimento técnico dele e também começa a evoluir o conhecimento de negócio. Não é uma coisa que você pega da noite para o dia. Beleza? Bom, uma vez que passou do estágio do júnior, ele vai então chegar no nível pleno. O que é o nível pleno, pessoal? O pleno não é aquela pessoa que tem um conhecimento altíssimo de técnico e de negócio, tá? Mas também não é um nível júnior, aquele nível baixo. Ele está ali no intermediária. Então, um pleno é aquela pessoa que está no meio termo ali, ó, certo? Ele tem um bom conhecimento técnico, ele tem um médio conhecimento de negócio, e aí observa o que eu falei, ó, um bom conhecimento técnico, médio conhecimento de negócio, então ele tem um gap aqui que ele precisa evoluir, certo? E ele precisa, ao mesmo tempo, evoluir o seu conhecimento técnico. Então, leva-se um tempo para que isso possa equilibrar. Então, normalmente, um pleno, ele costuma estar atuando aí, falando novamente em tempo, de 2 a 5 anos, tá? E para que você possa ser considerado um bom pleno. Porém, com esse equilíbrio, conhecimento de negócio, conhecimento técnico, conhecimento de negócio, conhecimento técnico, conhecimento técnico de negócio. Cuidado, técnico, negócio ficou para trás. Isso gera um desequilíbrio para você, tá? Então é extremamente importante que você vá evoluindo. Se você optou, por exemplo, para atuar na área de desenvolvimento bancário, conheça o ramo que você está, que é extenso. Se você optou para trabalhar na área de RP, conheça o seu processo. Contabilidade, conheça. Não é somente técnico, pessoal. Cuidado, tem muita gente somente olhando técnico e esquecendo de negócio. Ok? Bom, e aí finalmente chegamos no nível sênior. Tempo, data. Gente, é muito difícil classificar uma pessoa assim por tempo para dar a ela uma senioridade. Estou para te falar que pelo menos ali uns 5, 6, 7 anos, uma pessoa ela pode ser considerada um bom sênior. Por quê? Ela evoluiu na carreira. Ela evoluiu tanto tecnicamente quanto conhecimento de negócio. E aqui, repito, tem de haver a balança equilibrada. Não adianta você ser um sênior com extremamente conhecimento técnico, várias certificações, conhecimento assim absurdo, porém o seu conhecimento de negócio é lá embaixo. O que adianta você, por exemplo, pensar que vou colocar a melhor tecnologia aqui, mas não conhecer o seu negócio. E aí você perceber que aquela tecnologia não se aplica ao seu negócio, tá? Então, um sênior, normalmente, são aquelas pessoas que já estão com um nível altíssimo da balança equilibrada, estão, assim, equilibradíssimas, são normalmente chamados para resolver grandes problemas, são normalmente chamados para participar das definições de problemas, resolução de negócio. Muitas das vezes, eles chegam num nível de conhecimento tão profundo que eles são chamados para debater ali com o pessoal da área de negócio a solução, como é que vai funcionar, como é que vai ser implementado, olhando com aquele olhar técnico. Então, observe que o profissional na área de TI, vamos colocar em qualquer profissional, nós estamos falando de uma forma genérica. Quando ele é um sênior, ele tem essa visão de negócio, ele também tem a visão técnica, tá? E eu acredito que todo profissional, ele deve buscar a sua senioridade. Agora, um ponto importante que eu quero destacar aqui, e é um ponto que eu observo muito nas pessoas que eu trabalho, nos projetos que eu trabalho, e observo muito no momento que eu faço uma entrevista, é uma coisa chamada postura. Pessoal, é extremamente importante que você mantenha a postura profissional, tá? As pessoas normalmente elas não se atentam a isso, mas isso é extremamente importante. Por quê? Tá?
Quando eu digo postura, é você saber se colocar no tempo certo, na hora certa, saber comunicar de uma forma correta e eficiente, saber também não falar nada, tá? Que às vezes a pessoa tem uma necessidade, eu preciso falar. Não, calma. Você precisa entender o momento certo de falar e o momento certo de não falar, tá? Tem pessoas que passam uma reunião, entra numa call e fica lá o tempo todo turn off no microfone. Cadê? Às vezes a pessoa até quer falar alguma coisa, mas a vergonha, aquela... Pessoal, você precisa saber se vender. Um ponto importante, uma frase bastante conhecida aí do pessoal, é o seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Como é que você vai receber uma promoção? Como é que você vai ser chamado para participar de um projeto bacana se você não diz o que você sabe fazer? As pessoas não são adivinhos. O seu chefe não é adivinho para olhar para você e pensar o seguinte: eu acho que fulano de tal sabe tal coisa. Não é assim que funciona, pessoal. Acabou aquela época no qual o profissional de TI ou o profissional, vamos falar TI que é mais fácil, né? Ele ficar ali atrás do computador só programando aquele nerdzinho maluco. Acabou essa parte, pessoal. Hoje você precisa saber se vender, você precisa saber expor o seu conhecimento de uma forma controlada, para não parecer também arrogante. Tem pessoas que eu sou o fuderástico das estrelas. Cuidado, cuidado para você não ser classificado dessa forma. Então, busque sempre o equilíbrio, tá? Então as pessoas, elas entram na reunião, às vezes querem falar, vão para as reuniões de forma despreparadas, são chamados convidados para participar de uma reunião, aí tem lá um assunto. A pessoa nunca viu, fala e nem se preocupa em pesquisar, não se preocupa em conversar. Uma simples pesquisa na internet, às vezes, sobre o assunto ali, para você falar, tá, entendi o que vai ser falado, tudo bem. No momento que está sendo falado ali, você, opa, talvez você possa contribuir com alguma coisa. Às vezes também você não pode contribuir com nada, é extremamente normal também. Então você tem que saber esse equilíbrio, certo? Segunda coisa, cuidado para você não ser extremamente técnico. Nós normalmente lidamos com pessoas não técnicas, então você tem que saber falar um nível não técnico. Não, porque eu só falo técnico. Cuidado, você está fadado ao fracasso, porque as pessoas que são somente técnicos, a balança fica equilibrada. Aqui, ó, não é isso que nós queremos. Então, para que você possa ser um profissional melhor cada vez mais, é necessário que você tenha ali o equilíbrio sempre. Conhecimento técnico, conhecimento de negócio, conhecimento do dia a dia, conhecimento da rotina do seu trabalho. E aí você vai conseguindo galgar, certo? Eu espero que eu tenha ajudado você nesse entendimento. Espero que você se identifique em uma dessas fases. Que você quiser comentar aqui algum ponto importante que eu tenha falado, que você concorda ou discorda, fique à vontade, coloque aqui no seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que sabe que está com essa dificuldade, tendo esses conflitos, tá? E desde já eu agradeço que você tenha visto esse vídeo até o final. Desde já, obrigado